Olá, pessoal! Hoje iremos continuar mais alguns cálculos simples em panificação. Bom, iremos começar a falar sobre o ponto 1, que são as perdas no forno, ou seja, durante a cocção. Essas perdas são relacionadas principalmente à perda de água e de alguns compostos voláteis, mas principalmente em relação aos líquidos, a água principalmente. Dependendo do tipo de formulação, você terá uma perda maior ou menor da quantidade de massa crua em relação à massa cozida. Por exemplo, o pão francês ou massa grossa pequeno, tradicional, ele tem uma perda de aproximadamente 30% do peso. Ou seja, ele vai ter uma massa crua e vai ser cozida, e cada unidade vai ter cerca de 70% da massa inicial, certo? Já se for outros pães, vai variar. Exemplo, pão doce, pão de hambúrguer. Vai variar entre 15% e 20%, certo? É importante que você realize sempre testes, tá? Quando você for fazer uma formulação, certo? Sempre realize os testes antes de iniciar o processo de venda, para você verificar as perdas, se elas variam com a sua formulação, se elas variam com o tipo de forno que você está utilizando, tá? E isso vai refletir diretamente no rendimento. Então, é necessário você realizar todos esses cálculos e essas previsões antes de iniciar o processo de venda, ok? Um exemplo que nós podemos utilizar aqui, outro exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma massa crua de pão francês ou pão massa grossa, uma massa crua, e necessito produzir uma massa cozida de aproximadamente 50 gramas, eu vou precisar que essa massa crua tenha pelo menos uma média de 70 a 71 gramas, se a minha perda for realmente eu confirmar que eu tenho uma perda de 30% de acordo com o método de produção e os equipamentos que eu tenho, certo? Se eu calculei e a perda está sendo de 25%, tudo bem, você vai calcular de acordo com isso. Por quê? Porque se você tiver um pedido, certo? Uma compra de aproximadamente 200 pães de 40 gramas, certo? E você calculou 200 vezes 40, dando 8.000 gramas, mas é 8.000 gramas de massa cozida, que é menor do que o valor de massa crua. Então, você tem que produzir mais massa crua para obter aquela quantidade desejada de massa cozida. O item 2 que nós iremos falar é sobre o cálculo da temperatura da água na formulação. Para esse cálculo, é necessário relembrar que a produção de pão é um processo biológico. Então, a temperatura vai influenciar bastante no processo de produção e no bom desenvolvimento do processo fermentativo. Nesse ponto, nós temos 4 tipos de itens que nós vamos trabalhar no cálculo.
nós temos o chamado TA, TF, CA e TDM, que significa TA, temperatura ambiente. O TF seria a temperatura da farinha. Sim, isso influencia. Ambientes em que existem um ambiente muito quente ou muito frio, isso vai influenciar no ressecamento da massa e também vai influenciar bastante nos seus cálculos da quantidade de água e temperatura que será utilizada. O CA é o coeficiente de atrito, no caso aqui o coeficiente de atrito da maceira, aquela maceira rápida principalmente, e até a lenta, mas a rápida principalmente, ela tem uma transmissão de energia mecânica da rotação do equipamento, que se transforma em energia térmica e passa para a massa. E isso aquece a massa. Ao adicionar os ingredientes e dar o ponto na massa, ao retirar a massa do equipamento, você percebe que ela está aquecida. Então, isso também tem que ser contabilizado. E ele está definido no manual do equipamento. O TDM é a temperatura desejada da massa. Ok? Professora, mas de onde tá faltando a temperatura, já que a gente tá falando temperatura da água, tá faltando a temperatura da água. Como a gente vai montar essa formulação? Ela será o seguinte: TA mais TF mais CA. Esses três pontos se relacionam com a temperatura desejada da massa vezes 3. Aqui nós temos 3 pontos, 2 pontos a serem considerados. Vamos considerar esse primeiro parte da fórmula, vamos chamar de 1, e o segundo de 2. Para você obter a temperatura da água, que é o que eu preciso, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer em módulo 1 menos 2, ou seja, é a diferença entre este valor no 1 e o do 2 que nós obteremos em módulo, ou seja, sem considerar o sinal, a temperatura desejada, tá? Então, aqui é o T da água, para não confundir com TA, que é a temperatura ambiente. Vamos fazer um exemplo. Nós temos que a temperatura ambiente é de 28 graus, a temperatura da farinha é de 30 graus, o coeficiente de atrito da maceira é de 12 graus e a temperatura desejada da massa, 27 graus. Somando 28 mais 30 mais 12, nós temos 70, enquanto 27 vezes 3 é igual a 81. Para saber a temperatura da água, nós fazemos em módulo 70 menos 81, que é igual a 11. Então, a temperatura da água desejada é de 11 graus Celsius. O outro ponto que nós vamos falar é em relação ao item 3. O item 3 fala de resfriamento da água, dessa água que eu calculei no item 2, com gelo. Por exemplo, lá eu precisava de água a temperatura de 11 graus Celsius.
Porém, eu não tenho a temperatura a 11 graus Celsius, eu tenho a 13 graus Celsius, tá? Eu preciso resfriar 20 quilos de água que está a 13 graus Celsius, mas ela tinha que estar a 11 graus Celsius. E o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir parte dessa água. Eu tenho aqui, por exemplo, 20 quilos de água líquida. Eu posso substituir parte dessa água aqui por gelo, ok? Então, eu não vou ter mais 20 quilos de água, vou ter uma parte de gelo e uma parte de água líquida. Vamos lá, como é que a gente faz esse cálculo? Nós temos que primeiro saber que D é a diferença entre a temperatura, vou abreviar aqui, a temperatura da água que está disponível e a temperatura da água necessária. Ou seja, a diferença entre a água, temperatura que eu tenho e a que eu desejo, que é a que nós chamamos no item anterior de ter água, é o que eu vou utilizar nessa fórmula. Então, a fórmula seria a seguinte: gelo em quilos é igual a D vezes a quantidade, ou seja, os quilos de água que eu preciso para aquela minha formulação, dividido por 80. O 80 sempre se mantém, tá? Que é o coeficiente latente de mudança de estado do sólido para o líquido da água. Exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, eu tenho, por exemplo, água a 8 graus Celsius e necessito que ela caia para 6 graus Celsius. E eu tenho que fazer isso com 30 quilos de água. Então, eu tenho 30 quilos de água para baixar esses 2 graus. Então, o que é que eu faço? Gelo em quilos igual a D. Quanto é o D? Né? A diferença entre a quantidade de água que eu tenho para a temperatura da água que eu tenho para a temperatura desejada, 2 graus Celsius. Vamos estar 2 vezes o quilo. Quantos quilos de água eu preciso baixar essa temperatura? 30 dividido pelo 80. Esse valor vai dar 0,750 quilos, mas é quilos de gelo, certo? Então, daqueles meus 30 quilos de água, eu vou utilizar 0,750 quilos ou 750 gramas de gelo, mais de água líquida, o que falta? 29.250 quilos de água. E essa água vai estar a 8 graus Celsius. E o gelo, é claro que vai estar a 0 graus Celsius. Façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.